Hoje, no dia 1º de janeiro, ó, nossa, tô cumprindo, hein? Ó, dia 1º de janeiro começou o ano, uou, uma coisa legal para passar? Então, vamos a uma lista legal de livros já publicados aqui no Brasil em português, em nosso português tupiniquim, de histórias em quadrinhos, livros clássicos, livros extremamente importantes, livros bem bacanas, valem a pena dar uma trabalhada, dar uma lida neles, porque até recentemente eu fiz um trabalho para o mestrado sobre linguagem visual das histórias dos quadrinhos e eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa lista de livros. Então bora lá para a lista. Para entender um pouquinho do trabalho de história em quadrinho, eu vou recorrer a alguns livros de autores muito clássicos, e começando pelo mangaka do Akira Toriyama, pai de Dragon Ball, pai de Dragon Quest, pai de diversos trabalhos, alguns deles muito famosos, que deram fama a ele, e acho que é bacana falar um pouquinho do mangaka, porque eu particularmente não gosto muito do mangaka, apesar de ter uma partezinha dele bem interessante. Ele não é um livro, ó, nossa, técnico e tal, não. Não é essa a questão. Ele ensina muita coisa bacana, muita coisa extremamente funcional, mas ele tentou ser extremamente dinâmico e rápido. E aí, no final das contas, acaba meio que tendo umas falhas no meio do livro que atrapalha o entendimento de como ser um quadrinista. Em contrapartida, ele coloca tudo aquilo que é necessário saber. E aí, nesse ponto, o livro acerta em cheio. Mas falha em outros pontos. Vale a leitura? Vale para conhecer o pensamento dos orientais sobre histórias em quadrinhos. Para entender um pouquinho mais aonde essa lista vai, é legal deixar claro que a USP tem uma revista específica de histórias em quadrinhos, estudos técnicos sobre histórias em quadrinhos. Já existe há alguns anos, eu a descobri por um acaso, quando eu estava pesquisando sobre revistas de educação. Achei uma lista de 2019, se eu não estou errado, e lá nessa lista estava uma série de revistas científicas no país inteiro que são classificadas aqui e lá fora. E aí, de todas as revistas que eu achei, eu separei aquelas que me interessaram de educação e de design, e dentro da parte de design, acabei achando essa de histórias em quadrinhos. E isso está aqui justamente porque história em quadrinho é um pouquinho de história, querendo ou não, e um pouco de design, muitas vezes, e acaba caindo na parte de cultura visual, artes visuais, é design também. Então, acho que vale a pena ficar de olho nessa revista, porque tem muita coisa bacana aqui, muito artigo e texto, diferentes autores, diferentes estudos sobre as histórias em quadrinhos. E o processo produtivo e a discussão política que existe por trás dessas histórias em quadrinhos. Outra coisa legal é que quando eu venho na parte de arquivos, eu vou acabar caindo nessa situação de achar outras revistas da mesma publicação. E aí, quando vai chegando cada vez mais para trás, eu vou achando informações de 2014. Olha só, caramba, eles começaram em 2013. Que maneiro! Nossa, fiquei muito feliz. 2013 ou até mesmo 2012. Olha só, 2012. Pô, perfeito, maneiríssimo. Já são praticamente 10 anos de publicações sobre histórias em quadrinhos e publicação científica, tá? Não é pouca coisa, não. Pô, Thiago, mas história em quadrinho, se ter publicação científica, isso aqui é a prova de que existe algum trabalho científico por trás, e bato palma pro pessoal da USP. Valeu a pena essa descoberta. Will Eisner foi um grande desenhista americano. O nome dele, né, Eisner, o sobrenome, é o que dá prêmio, o nome do prêmio dos quadrinhos nos Estados Unidos. É o grande Oscar dos quadrinhos. Vale a pena verificar esses trabalhos do Will Eisner por conta do pioneirismo que ele teve quando a arte sequencial se tornou realidade no mercado americano. Obviamente, quando eu falo de arte sequencial, eu também estou falando de charges e outros tipos de desenho que existiam antes dos quadrinhos. E que, se não fossem por esses caras, a arte sequencial não existiria. Mas sim, Will Eisner é o grande quadrinista que trabalhou nesse início do século XX. Tem quase 100 anos que ele fez esses primeiros trabalhos, foi mais ou menos 1934, e que até hoje tem repercussões por tudo o que os quadrinhos conseguiram construir e desbravar desde do século passado até onde a gente está hoje. Acima de tudo, também peço para divulgar essa playlist para outros professores, porque tem gente que trabalha com determinadas tecnologias e determinados conteúdos que precisam dessa informação e acabam não sabendo que ela existe e está disponível de certa forma mais facilmente. E mesmo que nem tenham acesso a todos os livros que eu estou indicando,
pelo menos tem acesso aos documentos oficiais de publicações realizadas pelas universidades federais do país. E isso eu acho que vale a pena passar adiante. Esse carinha, Scott McCloud, é um cara que me deixou surpreso, porque eu comecei a ler sobre quadrinhos com esse cara, a parte técnica, no caso. E eu não imaginava que o trabalho dele fosse assim, nossa, fantástico. Bom, mas é um trabalho que é meio cansativo, mas ele dá um apanhado geral no que a história em quadrinho é na parte técnica. E não só técnica, mas ele fala um pouquinho da parte histórica, entre aspas, tá? Muitas aspas, tecnológica, porque o quadrinho não deixa de ser uma tecnologia. Isso já vai cair numa história, numa discussão de filosofia da tecnologia, e aí entra na questão da linguagem, pedagogia, uma série de outras coisas. Alguns autores falam que são tecnologias, isso vai dar um estouro na cabeça de vocês, porque não é a intenção desse vídeo, então fica aí como apenas menção. Mas sim, os quadrinhos são uma tecnologia bem específica, bem delimitada, para contar histórias e mostrar um universo de possibilidades que o livro tradicional não conseguiria fazer. E ele tem regras, ele tem princípios, ele tem propostas que precisam ser respeitadas e que faz do trabalho de um quadrinista um carinha extremamente equilibrado entre quem escreve demais e quem desenha demais. O cara tem que ter uma boa base teórica, um bom conhecimento técnico de escrita e de desenho, para poder fazer bons trabalhos que cheguem ao público consumidor de forma a ser obras de arte, que é o que realmente interessa. No quadrinho seguinte, no livro seguinte, Reinventando os Quadrinhos, também do Scott McCloud, ele coloca 12 princípios que faz os quadrinhos saírem da zona de situação que eles estão. Por já ter quase 20 anos que eu li esse livro, eu realmente não vou lembrar muito dele, mas eu lembro que são mais ou menos 12 princípios. E vale a pena ficar de olho pelo quesito de expansão das possibilidades que os quadrinhos têm e que vale a pena estar de olho numa possível movimentação de renovação e recriação dos próprios quadrinhos. Obviamente, isso é uma postura política, é uma postura que tende a ir, muitas vezes, ou contrária ou a favor dos grandes conglomerados editoriais que têm publicação de livros, jornais, revistas, semanários e tal. Mas, em contrapartida, é uma maneira de ver como a questão política pela frente dos quadrinhos também é tão importante com relação àquela que existe por trás dos próprios quadrinhos. E aí, Reinventando os Quadrinhos faz o trabalho de especificar quais são algumas possibilidades, ele especifica algumas e define quais podem ser as possibilidades de renovação e recriação das próprias histórias em quadrinhos. No terceiro livro do próprio Scott McCloud, ele vem como um arquivo que serve de princípio para entender o que são as histórias em quadrinhos, mas na parte prática. Ele deixa das teorias de lado e coloca na parte visual, técnica, o que é o trabalho do quadrinista. E aí vem naquela situação, pô, esse foi o terceiro livro lançado? Na sequência foi. Mas ele pode ser considerado o primeiro livro a ser lido? Pode. Mas eu acho que para fazer um bom estudo de história em quadrinhos, passar pelo Desvendando os Quadrinhos e Reinventando os Quadrinhos, ao chegar no Desenhando os Quadrinhos, a gente tem uma noção teórica muito mais coerente e consciente daquilo que o quadrinista tem que fazer para gerar boas histórias em quadrinhos. Esse daqui eu ainda não li, tá? Não consegui tempo para ler esse livro. E é um documento básico, pequenininho, e de 2019, deixa eu até aproximar um pouquinho aqui, 2019, Uberaba. Tá? Uberaba e Uberlândia são duas grandes cidades do Triângulo Mineiro, fica ali em uma região de Minas, conhecida como Triângulo Mineiro, e que fica ali entre São Paulo e Goiás, numa meiuca ali que, tipo assim, é Minas. É Minas, mas, tipo assim, tem influência de tudo quanto é lado. Então tá aí Uberaba, Instituto Federal, eu acho que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ter esse tipo de publicação científica por universidades, feitas por pessoas que trabalham nas universidades e para público mais amplo, é uma coisa que vale a pena ficar de olho para ter uma ideia mais um pouco abrangente, um pouco mais prática do pessoal que trabalha com educação especificamente. E aí, quando eu tenho uma publicação feita por uma universidade pública, cara, melhor ainda, sabe? Um bocado de coisa nesse feed, né? Olha só, não esperava que eu ia trazer essa coisa, né? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like aí no canal, dê o like no vídeo, faça a tua parte para trazer cada vez mais conteúdo relevante, interessante e divertido para o público do canal.
Esse carinha daqui eu descobri por um acaso, não consegui ler ainda também, mas fica como recomendação de que provavelmente ele vai falar do detalhamento técnico do quadrinho, o tipo de enquadramento, o posicionamento das personas dentro dos quadrinhos, o tipo de balão, o tipo de material, o tipo de papel, quanto tempo de desenho vai ter que desenvolver para fazer um quadrinho decente, os recortes, a aproximação, o afastamento. Tem uma série de conceitos aí no meio do caminho que vão fazer o trabalho de ajustar essa informação aqui que o livro passa para os leitores. E outra publicação nacional em Universidade Federal, e que, se eu não estou errado, isso daqui é a editora UFU, é a Universidade Federal de Uberlândia, da mesma forma que o Instituto Federal do Triângulo Mineiro tem a sua, a USP tem a deles, a Universidade Federal de Uberlândia também tem a deles, que é uma revista científica sobre arte e cultura, mas que tem uma edição específica de histórias em quadrinhos que o esforço de ler, o esforço de correr atrás disso é bem importante, é bem relevante para fazer o trabalho ficar mais condizente com a realidade política que o quadrinho tem por natureza. Fica aí a recomendação desses livros pelos próximos meses e anos, e mês que vem eu estou de volta com uma outra lista de livros. Até lá!